take control. Treat me like a queen, now you got me feeling thrown. Oh, but I can't help myself when you get close to me. Baby, my tongue's numb. Sounds like blah blah blah. I don't want nothing else. Baby, I'm in too deep. Here's a little song I wrote. It's about you and me. I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. Cowers in my stomach when you're walking. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had it something often. Think I got it next, but I forgot him. And I can feel my time, I still lost it. I don't even know I'm talking nonsense. I'm talking all around the clock. I'm talking, hope nobody knocks. I'm talking opposite of soft. I'm talking wild thoughts. You gotta keep up with me. I got some young energy. I got the LOV. How do you do this to me? But again, on myself when you get close to me. Baby, my tongue goes numb. Something blah blah blah. I don't want nothing else. Baby, I'm in too deep. Here's a little song I wrote. It's about you and me. I'll be honest. Looking at you got me feeling nonsense. Cowers in my stomach when you're walking. When you got your arms around me, oh, it feels so good. I had it something often. Think I got it next, but I forgot it. Essa música é linda, não é? I must have lost it. I didn't even know I'm talking nonsense. I'm talking. Linda. Bom dia, todo mundo me ouve? Vocês me ouvem? Sim, obrigada, Marina. Obrigada. Isso é um problema, né? / uma solução. Quando vocês estiverem fazendo as vossas lives, vocês vão, sem pedir para alguém ver se vocês estão sendo ouvidas, porque é um receio imenso da gente estar falando com o boneco. É muito louco. Bora, Conceição, bora queimar navios. Vamos mais um dia, né? No instante está passando, já temos 18 dias do nosso trabalho. Estou hiper feliz que a gente está conseguindo cumprir isso conosco. Às vezes é desafiante, imagino, né? Para vocês também que seja, assim como é para mim, em alguns dias. Mas a verdade é que a gente está aqui, firme e forte, e tem mais gente sempre se juntando. Então, sempre que vocês lembrarem, toquem no coraçãozinho para que as pessoas possam estar junto conosco, para que a gente expanda essa energia para todos os lugares. Uma outra coisa que é importante, que eu quero que vocês comecem a perceber, é que para algumas pessoas já podem estar se manifestando muita disrupção, quer dizer, muitas coisas podem já estar sendo quebradas energeticamente, emocionalmente, muitos pensamentos. Vocês podem estar mais vigilantes, né, com as vossas atitudes, com os vossos pensamentos. Outras pessoas ainda podem estar questionando, né, o movimento. Agora, se vocês estão aqui, né, estão conseguindo estar aqui, se estão se comprometendo, seja lá que estratégia estão usando para estar aqui todos os dias, e para muitas pessoas a desculpa excelente para não estar aqui é ser verão, ser férias, é ter crianças em casa. Essa é a desculpa mais forte que eu ouço de algumas pessoas. É muito interessante. É como se as pessoas esperassem que chegassem o verão aqui, né, no hemisfério norte, e quando chega o verão, você usa o verão como impedimento de crescimento. E eu acho isso uma loucura, como o ser humano consegue usar a desculpa, mesmo sendo um desejo que ele teve o ano todo. É assustador. Então, é para vocês observarem as nuances da nossa mente. O Napoleão Hill fala uma coisa no livro Enganar o Diabo, que o diabo fica sempre feliz
sempre, sempre feliz quando nós estamos dentro das nossas crenças. E tem algumas crenças que o diabo gosta muito, 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 são as crenças religiosas e as crenças e os padrões escolares. As crenças religiosas, porque a religião faz questão de alimentar o nosso medo, principalmente o nosso medo em direção ao arquétipo diabo. É muito interessante isso, né? Então o diabo diz que fica muito feliz, cada vez que nós cultuamos algo com uma crença fechada, a ponto da gente ter medo dele. Porque ele diz que é um serviço que as religiões, algumas religiões, não todas, né? Algumas religiões fazem para ele, né? Alimentar o medo que o ser humano tem dele. Outro lugar que o diabo sente que é onde é bom para ele são nas escolas, por incrível que pareça. Que ele fala exatamente do que nós falamos ontem, que as escolas estão tão moldadas para não viverem o novo, que o diabo se instaura lá facilmente. E esse se instaurar, gente, significa o quê? Ele domina a mente das crianças. E nesse livro, o Napoleão fala sobre o arquétipo. Não tem nada a ver com os mitos que a gente ouve por aí, também. Ele fala como o diabo uma expressão de oposição de Deus. É só isso. Que é, eu posso alimentar o medo, eu posso alimentar a fé. Eu posso ouvir o diabo, eu posso ouvir Deus. É isso. E ele fala muito isso nas escolas, né? E eu acho interessante, porque desde pequeno as escolas fazem com que as crianças parem de pensar. E agora, algumas escolas estão fazendo uma coisa muito louca, principalmente aqui, né? Que é tirar das crianças o prazer de folhear um livro, nem que seja um livro escolar. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas os meus filhos, essa geração vive só em segurança quando está com o eletrônico, só se sentem felizes quando estão com o eletrônico. É muito interessante isso, você ouvir essa reclamação social, no ambiente social. E nas escolas, as escolas pedem agora que as crianças fiquem só nos eletrônicos. Para que folhear livro, né? Para que manual? Para que? Um caderninho para anotar algumas coisinhas já tá bom. E eu tenho certeza que o diabo tá feliz. Porque sem esse contato e sem essa paixão que a gente tem pela leitura, e a leitura física, tá bem? Eu mesmo tenho produtos digitais, tenho e-books, as pessoas sabem, né? Tenho o meu livro em digital que você pode comprar e ler, né, em qualquer lugar. Eu gosto de pegar, né? Eu gosto disso. Também. Eu gosto de folhear, eu gosto de cheirar os livros. Essa é uma das razões pelas quais a gente está aqui nesse projeto. Porque o livro me chamou. E a escola está tirando isso de algumas crianças. Graças a Deus, Marina. Graças a Deus. Porque eu sou revolucionária. Então, a escola da minha filha pede livros digitais e eu compro livros em papel. Eu faço mesmo a revolução. Né? Ela estuda em livro digital lá na escola, mas ela leva na mochila os livros de papel. Já chegaram todos os livros dela desse ano porque eu faço a revolução. Simplesmente é o meu filho, eu sei o que é melhor para ele, mesmo honrando todos os professores. Então, eu trago mesmo essa revolução. Mas nem todos os pais têm esse poder pessoal, também. E quando a gente fala de poder pessoal, a gente fala quem você está alimentando, quem te nutre, né? Se é o medo ou se é a fé. Se você é nutrida pelo medo, você não tem poder pessoal. Muitos anos trabalhando ativamente em Rebirthing e trabalhando em Rebirthing com mulheres grávidas, né? Para quem não sabe muito dessa minha parte da minha vida profissional, toda a minha mentoria é focada pela linha da técnica de Rebirthing, que é a técnica que eu trabalho há mais de 30 anos, que eu me trabalho há mais de 30 anos e que eu acredito que se a gente não souber sobre a nossa concepção, a nossa gestação e o nosso nascimento, a gente não sabe nada sobre a gente.
Então a gente não entende a nossa personalidade, consequentemente a gente não entende as nossas crenças, os nossos medos, as nossas dúvidas e os nossos fracassos. Então essa crença de que eu preciso olhar para esses 3 pilares, né, trazem o meu dia o tempo inteiro iluminado. E cada vez mais eu tenho certeza que esse é o caminho, tá bem? Este é o caminho. É a gente saber da gente para a gente aumentar o poder pessoal. Este é o caminho. E eu vou tendo sinais cada vez mais fortes que esse é o caminho. E a gente começa no momento da concepção, tá bem? Ninguém começa quando nasce, a gente começa na concepção. E quando eu trabalhava muitas vezes, hoje eu faço isso muito pouco, trabalhando com casais grávidos, uma das coisas que as grávidas me traziam era: será que vão cumprir o meu plano de parto? Eu não sei se vocês sabem, todas as grávidas em Portugal têm direito a plano de parto, a dizer exatamente o que quer que aconteça no parto dela quando ela for hospitalizada para ter um bebê. E isso é uma regra, é uma lei, é uma norma, tá bem? O hospital tem que te dar isso, você tem que preencher um plano de parto e isso tem que ser seguido. E elas traziam essas questões por quererem partos mais humanizados, mais suaves, se na hora iam cumprir o plano de parto delas. E eu sempre dizia para elas, na hora do nascimento do seu bebê vai acontecer o que o teu poder pessoal permitir. Então você e o seu companheiro têm que estar muito alinhado nesse poder pessoal para dizer não, para dizer vamos pensar, para dizer ok, concordamos. Porque se vocês não tiverem no seu poder pessoal nesse momento, o que vai aflorar? O medo. E de que forma muitas vezes a medicina funciona? Através do medo. De que forma muitas vezes nós somos manipulados? Pelo medo. De que forma as figuras de autoridade tentam nos controlar? Pelo medo. E isso é feito desde sempre, gente, não é uma novidade. Não é, eles são tão malzinhos. Não, isso é uma forma de governar, uma forma de fazer com que o outro faça aquilo que você quer. E isso só acontece quando você não tem poder pessoal. E esse outro é qualquer outro. Desde uma autoridade, desde um líder, desde um pequeno chefe, desde um cliente, desde um parceiro, a autoridade. Observe como acontece nos supermercados, que eu gosto de brincar dessa. O que os supermercados fazem quando eles acham que precisam liberar mercadorias? Ou porque estão fora do prazo quase, ou porque eles precisam de espaço físico para estocar mais. Ele faz promoções. Sério, porque a minha ligação parou. Eu sei que eu estou falando algo sério, porque a minha ligação travou aqui. Espero que você esteja ouvindo-me. O que acontece é que o supermercado faz promoções. E aí você vai no supermercado comprar um pacote de arroz e ao entrar no supermercado você é bombardeado com várias promoções de coisas que você nem pensou em comprar. E ao ser bombardeado por isso, você tem uma tentação de levar mais uma coisinha. Porque o teu medo diz, vai que se eu precisar daqui uma semana o preço estiver voltado ao normal. Vai que o preço nunca mais volta a esse. É o que eu chamo da manipulação do azeite galo. Que não é do azeite galo, né, gente? É de toda a campanha, né? Que é, como é que eu faço para ele ter medo de não conseguir adquirir isso rapidamente? Não adquirir isso a preços bons. Então eu boto na frente dele dizendo, você precisa comprar isso a esse preço porque vai acabar. E aí o medo aflora. Você ia comprar uma coisa, sai de lá com 3, 4, 5, 6. É a estratégia da manipulação, que é ganhar pelo medo. Mas isso só acontece quando você está fora do seu poder pessoal. Então é uma briga intensa todos os dias para estar no seu poder pessoal, para poder dizer, não, eu não quero isso, não, eu não preciso disso. Dizer isso com tranquilidade. Mas para isso eu tenho que me conhecer. E o Rebirth me deu isso. O conhecimento de mim. Então eu não falo por falar, eu falo por conhecimento de mim.
E ao me conhecer, facilmente eu conheço as pessoas. Eu percebo as pessoas nas respostas. Eu percebo as pessoas por uma frase. Eu percebo as pessoas por um olhar. Eu percebo quando as pessoas têm medo e têm uma atitude. Eu percebo. Porque eu percebo-me. Isso tem a ver com poder pessoal. E se todo mundo adquirir esse poder pessoal, a gente deixa de ser manipulado. E a manipulação é uma forma de manter a riqueza na mão de poucos. A manipulação pode atuar eu tendo sempre o movimento de desdenhar aquele que tem. Sabe aquelas cenas assim? Eu já vi isso tanto, gente, porque eu sou atenta, tá bem? Todo mundo pode ver, é só estar atento. Que é aqueles comentários que você faz e diz assim... eu vou usar o nome de alguém fictício, tá bem? A Maria agora, meu Deus, fatura tanto. Vendeu facilmente o negócio dela. Tá sempre tendo clientes novos. Aí tem sempre alguém que diz, tá bem. Mas, por favor, se vocês me acompanham, se alguns são até já meus clientes, se são os meus mentorados, não teçam esses comentários sobre a riqueza das pessoas. Que é um desdenhar. Tem gente que desdenha com gestos, um olhar, um ombro, coisas tipo, expressões, que é desdenhar a riqueza do outro. Toda vez que você faz isso, você fica mais pobre. Anotem. Toda vez que você desdenha a riqueza do outro, você fica mais pobre. Não é fácil ouvir isso, eu sei. Às vezes até é vergonhoso, porque eu sei que quando eu falo, é possível que vocês tenham uma memória de já ter feito isso. Mas é preciso, tá bem? Se eu quero adquirir o meu poder pessoal, eu tenho que começar a perceber que eu enriqueço perto de pessoas ricas. Anotem isso. Eu enriqueço perto de pessoas ricas. Então, toda vez que eu desdenho das pessoas ricas, eu me afasto delas. E eu tenho mais possibilidade de empobrecer. Não que todas as pessoas ricas sejam fantásticas e as pessoas pobres sejam ruins. Não é nada disso. Eu estou falando sobre atração. Eu estou falando sobre coerência. Eu estou falando sobre estar perto daquilo que eu gostaria de vivenciar. Quem diz rico diz ético, diz inteligente, bom amigo, bom chefe. Pessoas que têm uma visão da vida e que vivem a vida como você gostaria. E eu falo de riqueza mais rapidamente por quê? Porque eu imagino, se vocês quisessem continuar com a quantidade de euros que vocês têm na carteira, vocês não estariam aqui. Então, o amor e uma cabana, eu acho que não é um mantra de vocês. Não é mesmo? Então, quando vocês estiverem pensando em desdenhar, em ter aqueles comentários vils sobre as pessoas que já chegaram aonde você não chegou, calem-se. Calem-se se não quiserem ficar mais pobres. E não aceitem também quem faça esse tipo de comentário. Porque se alguém faz esse tipo de comentário na tua presença, é porque ele acredita que você aceita aquele comentário. Atenção a isso. Se você aceita ouvir de alguém esse tipo de comentário, é porque aquela pessoa acredita que você aceita aquilo. Então ela acredita que você também pensa que nem ela. Se não é o caso, não permita. Isso são atitudes.
São atitudes que você pode desenvolver para fazer com que a tal da riqueza, a prosperidade, a facilidade na entrada de dinheiro faça parte da sua vida. Porque se você desdenhar quem tem dinheiro, você está dizendo, eu não quero que o dinheiro venha para mim com facilidade. Por isso você vai empobrecer. Não desdenhe as pessoas que já têm aquilo que você ainda não tem. Se forem pessoas que vocês ainda por cima admiram, chegam perto e perguntam como faz. Como faz para ser assim? Como você fez para criar a sua riqueza e a sua fortuna? Como você fez para ter facilidade em atrair clientes todos os dias? Como é que você fez para se tornar uma autoridade em algo? Aprenda a ter humildade para sentar na mesa dos grandes e perguntar como faz. E aprenda a ter humildade para ouvir. E depois põe em ação. Porque só ouvir não vai resolver. O ouvir é uma etapa para que depois você ponha em ação. Se você não puser em ação, não vale a pena ouvir. Saiba que todo mundo que tem hoje uma mini fortuna, uma grande fortuna, uma mega fortuna, começou em algum lugar. E aí o diabo vai dizer assim, não, tem gente que tem fortuna porque veio da família. Eu vou dizer, começou em algum lugar. Não, mas recebeu uma herança, começou em algum lugar. Não, recebeu do marido, começou em algum lugar. Parem com isso. Tratem de descobrir como é que faz para começar a sua. Pare de ficar fingindo que isso não é importante e pare também de desdenhar quem já tem. Isso é nocivo, gente. Só que o impacto é instantâneo, é para quem está vivendo isso, né? É para quem está sendo desdenhado. Agora, o impacto maior é para quem desdenhou. Vocês não têm noção. Então, há uma coisa que eu aprendi com um mestre meu, um mestre de Rebirthing, que foi a ideia de honrar as pessoas que são ricas e éticas. Honra, abençoa. Abençoa. Se a gente acredita em ressonância, mais pessoas ricas é muito melhor para o mundo do que o contrário. Abençoa. Se possível, faça uma prece rápida pedindo para a multiplicação da fortuna dela. Ai, Mari, por que eu vou pedir para multiplicar a fortuna dela e não vou pedir para eu ficar rico? Porque eu também aprendi uma coisa com um grande mestre de Rebirthing que foi embora, e hoje eu lembrei dele porque eu vi o Barack Obama, e ele era amigo do Barack Obama, que foi a ideia de não peça nada para você. Agradeça pelas coisas que você tem e reze pelo outro. Percebeu? Não reze para pedir nada para você. Reze para agradecer o que você tem e reze para o outro. Para que o outro consiga. E por que eu lembrei disso hoje? Porque eu imagino que vocês, como empresárias, mulheres cultas e antenadas, sabem que está acontecendo nesse momento a convenção do Partido Democrático nos Estados Unidos. E vocês, como mulheres inteligentes, sabem o quanto aquele país mexe na economia mundial. E vocês sabem que um país, quando mexe com a economia mundial, mexe em crenças.
E os Estados Unidos é um país que tem uma crença arraigada muito grande, desde que se separou da Inglaterra, de que eles são os melhores do mundo. Ai, Mari, história, não importa, gente, crença. Do mesmo jeito que eles têm que são os melhores países do mundo, muitos brasileiros têm a crença de que são as piores pessoas do mundo. Crença, gente. E eu tenho que aprender a alimentar a crença que me suporta, não que me coloca para baixo. Eles têm as crenças dele de que eles são os melhores do mundo. E por eles terem essa crença, eles desenvolvem um grande poder mundial, porque eles têm essa crença. É aquela coisa de aprenda com aqueles que têm o que você não tem. Eles têm uma crença arraigada de que eles são os melhores do mundo. Ponto. Então o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo lá, porque tem uma eleição presidencial. Simples como isso. E hoje de manhã, porque ontem à noite eu não consegui ver, eu sou uma pessoa hiperpolítica também, gente, se vocês não sabem. Eu gosto disso. Política move a humanidade, desde sempre. Desde Roma. E eu estava ouvindo, né, o discurso do Barack Obama. E ele sutilmente disse, yes, she can. Para quem não lembra, em 2008, o mantra da campanha do Barack Obama era yes, you can. Vocês lembram disso? Falem aqui comigo, enquanto eu bebo um chazinho. Hoje é chá. Vocês lembram disso da campanha? Ok. Este mantra, yes, you can, foi entregue a Barack Obama pelo meu grande mestre Bob Mandel, um dos pioneiros do rebirthing no mundo, um americano fabuloso que morreu há 40 dias atrás. Um homem sábio. Por que ele deu esse mantra ao Obama? Porque, se vocês não sabem, em 2008, o Obama enviou e-mail para todas as pessoas nos Estados Unidos pedindo ajuda para a campanha política dele para a presidência. E como o Bob é um americano, recebeu um e-mail. E o Obama pedia ajuda, dinheiro, que é o que os políticos pedem para as campanhas, se vocês não sabem, é dinheiro. E o Bob escreveu para o Obama, dizendo para ele, o melhor que eu posso te dar é fazer você acreditar em você mesmo. Eu acredito e quero que você e todos que estão com você também acreditem. E mandou para ele essa frase. Yes, you can. E isso rodou o mundo e virou o mantra da campanha do Obama. Ontem, quando ele foi fazer o discurso na convenção, ele sutilmente trouxe isso. Que é, agora, Câmara, é você. E trouxe o mantra sutil para ela. Passou o bastão. E eu falo isso, gente, porque cada dia mais eu sou impactada com a ideia de que você sabe de você, você pode ajudar o outro. Eu lembrei do meu grande mestre que me ensinou a gostar de mim cada vez mais, quando eu fiz com ele a certificação de autoestima internacional. Então, quando eu virei um líder de autoestima, eu tinha que ter autoestima, eu tinha que passar isso para os outros, eu tinha que trazer um poder pessoal. Eu tinha que transformar a minha vida a partir do meu poder pessoal cada vez mais. E hoje eu fui lembrada disso de novo, dizendo, esse é o caminho. Você tem que saber aonde dói para saber o que trata. Você tem que saber se você tem a baixa autoestima, você não vai convencer ninguém. Se você não consegue dizer para a pessoa o que você sabe fazer bem, em 2 segundos, você ainda não está lá. Você vai ter que trabalhar muito isso. Para que você consiga tranquilamente dizer, eu sou boa nisto. Porque eu acredito que eu sou boa nisso, porque o meu serviço faz isso, porque o meu produto transforma isto.
tem que saber de você, não só do produto. Estar perto de pessoas que fazem sucesso é estar perto de pessoas, bom dia, é estar perto de pessoas que sabem quem são. Então, esteja perto de pessoas que já enriqueceram. Esteja perto de pessoas que já atingiram sucesso. Esteja perto de pessoas que já vivem a vida que você gostaria. Eu contei para vocês que teve uma pessoa que me perguntou se a imagem das minhas férias não era a foto repetida do ano passado. E eu brinquei e falei, não, é o mesmo lugar, só que agora com mais tempo. Então, se vocês querem ter férias de 30 dias corrido, pode me perguntar como é que faz isso, porque eu tenho. Se você quer ter férias de 65 dias, eu digo como é que é, porque eu tive no ano passado. Então, aprendam de pessoas que já viveram o que vocês querem viver. Então, colhem nas pessoas que são ricas. E fiquem na postura de aprendizes. E perguntem, como é que faz isso, hein? Como é que tu fez para chegar aí? E as pessoas gostam de contar histórias. Então elas vão adorar te contar. Olha, sabe, comigo, na minha vez, quando eu comecei... As pessoas adoram isso. Agora, pega esse aprendizado e usa. Ok? Porque pensar rico é o primeiro passo. E a gente está trabalhando aqui todos os dias para vocês começarem a pensar rico, identificarem quando vocês estão pensando pobre, olhar as suas consciências de escassez, veem quando vocês são aquelas pessoas chatinhas que pedem desconto, parcelamento, nananana. Tipo, olhem para isso com um olhar mesmo de verdade para dizer, caramba, eu ainda estou tão escassa. Como é que eu quero que as pessoas me paguem com facilidade se eu tenho dificuldade de comprar com facilidade? Ponto. É isso. Não é para se massacrar, dizer eu tenho que trabalhar. Pensar rico é isso. O resto são ações, ações, ações. Mari, quando eu faço uma ação todo dia, gente, eu faço uma ação de potencial venda todos os dias. Eu falo com potenciais clientes todos os dias. E vocês estão escolhendo, às vezes, um dia na semana para falar com... Gente, é todo dia. Todo dia. Mas eu não vou ser chato? É melhor ser chato do que deixar de ajudar as pessoas a se transformarem. É melhor ser chato. Eu prefiro ser chata. Porque o outro tem livre-arbítrio, ainda tem uma boca linda, ainda mais que eu trabalho com muitas mulheres, para dizer, não, Mari, obrigada, não quero não. Ponto. E eu falo, ok, quando você quiser, estou por aqui. Um beijo, tchau. Pum, e avanço, vou pro próximo. Vocês já ficam melindradas. Ai, mas disse não, e agora? E o próximo? Isso não é uma postura de rico. Isso é uma postura de pobre, muito pobre, e sem nenhuma consciência do propósito da vida dele, que é servir. Se você quer servir, ofereça o seu serviço. Fale do seu serviço. Conte para o outro o que você faz. Não tenha medo de vão descobrir. Vão me copiar. Que me copiem, gente. Eu uso uma frase muito para as minhas mentoradas que é, pode me modelar. Olha, eu fiz essa story, pode ir lá me modelar. Eu fiz esse feed, vai lá me modelar. Olha, eu fiz esse vídeo, me modela. Não tem problema nenhum, gente. Parem com essas coisas. Aí vão descobrir que eu tenho esse projeto e vão me copiar. Ninguém vai te copiar, porque ninguém é você, gente. Acorda. Ninguém é você. As pessoas podem fazer algo parecido. Podem até tentar fazer uma fotocópia sua. Não vão conseguir. Porque os seus clientes são seus clientes. Não são de ninguém. São seus. Até o dia que eles quiserem. Quando não quiserem, eles vão embora ou vão ser de outros. Tá tudo bem. Porque os seus clientes têm coisas parecidas contigo. Aprenda isso de uma vez por todas. Fiquem perto das pessoas ricas, além de pensar rico. Ok? Vamos para a lição de hoje. Isso não era lição não, tá bem, gente?
Era só a introdução. Lição de hoje. Quando você começar a pensar e enriquecer, observará a riqueza, vai ser quase como um estado de espírito, com definição de objetivos, com pouco ou menor trabalho duro. Você e todas as outras pessoas deveriam estar interessadas em saber como adquirir esse estado de espírito que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como as pessoas ricas se tornaram ricas. A riqueza começa com o estado de espírito. A minha mãe dizia uma coisa que parece que tem um espírito de porco. Eu não sei por qual é o pobre do porco também, gente. Mas o espírito de porco era aquela pessoa chata, que não contribuía com nada, que estava sempre reclamando, que via sempre um lado negativo. Eu não sei por que o porco, mas a minha mãe dizia, tem um espírito de porco. Então, se há um espírito de porco, há um espírito de rico. Qual é o espírito dessa riqueza, gente? Qual é o ânimo dessas pessoas? Como é que elas estão? E volto a dizer, riqueza igual consciência de prosperidade, tá bem? Não riqueza igual escassez. Bom dia. Por que riqueza igual escassez? Porque tem gente que tem muitos euros na conta, mas são escassos. Ficam contando tostão. Isso não é riqueza, tá bem? Isso é ter dinheiro na conta. Boa, Marta. Não é ter dinheiro na conta. Nós estamos falando de riqueza, espírito de riqueza. Como é que as pessoas adquirem esse espírito? Lembra que eu falei que as pessoas ricas são generosas? Elas dão mais. Elas compram com tranquilidade. Elas escolhem o melhor. Elas escolhem mais pelo valor do que pelo preço. As pessoas de consciências abundantes têm dificuldade em negociar preços, em pedir descontos, em pedir parcelamento, em pedir me dá de graça, porque elas têm a consciência do valor do dinheiro. E essa consciência está atrelada ao serviço que o outro prestou, ou ao trabalho que o outro tem, ou ao produto que o outro vende. Ela tem essa consciência. Então ela pode até dizer, não vou comprar agora. Mas ela não diz, me dá um desconto, faz de graça. Ela não diz, eu não tenho dinheiro. Não. Porque cada vez que ela diz, eu não tenho dinheiro, ela ficaria mais pobre. Toda vez que vocês dizem, eu não tenho dinheiro, mais pobre vocês ficam, tá bem? Então a ideia é, compro depois, vou procurar uma forma de conseguir comprar. Não é o negociar desse jeito. Então, aprenda. Se eu quero ser rico, eu tenho que ter um espírito de rico. E o espírito de rico é ter um respeito pelo dinheiro, tanto o seu quanto o do outro. E eu tenho que trabalhar isso em mim. Por quê? Se eu não tenho esse espírito, o dinheiro não vem para mim, tá bem? Ele vai para o outro lado. É isso, Cláudia, dói às vezes, né? Mesmo. Em mim já doeu muito tempo atrás. Em mim já doeu. É mesmo assim. Em mim já doeu quando um mentor falou que a hora que eu cobrava parecia que eu estava fazendo um trabalho de baixo valor. E eu tive que mudar o jogo para crescer na vida. E você tem que mudar o jogo. Então, fique perto de pessoas que já têm aquilo que você não tem. Sente na mesa delas. Eu tenho um grupo de mentoria muito forte, todo mundo sabe, né? Volto a repetir, que eu faço um monte de mentorias. Eu tenho um grupo muito forte de pessoas que faturam milhões, que a gente usa uma expressão de quanto eu vou pagar para sentar nessa mesa. A gente fala disso um para o outro. A gente não fala assim, eu vou no workshop, eu vou numa imersão, a gente não fala isso. A gente fala, caramba, quanto tem que pagar para sentar nessa mesa? Por quê? São mesas que têm grandes cabeças. Então, caramba, a cabeça das pessoas com conhecimento vale ouro. E a gente pergunta um para o outro, quanto é que será que tem que pagar para sentar nessa mesa? É pagar para sentar na mesa, gente.
Não é eu vou pagar para você me ensinar, não, é pagar para sentar na mesa, para ele me dar chance de eu ouvir ele. E quando esses eventos têm coisas extra, tipo jantares com os mentores, né, coquetel com o palestrante, a gente está lá. Porque a gente fala, putz, vai rolar mais coisa lá, mais conhecimento lá. Vai que entre um espumante e outro, ele me conta um pulo do gato. Vai que entre um canapé e outro, ele me conta como é que ele fez para sair de uma cilada. Vou falar. Entende isso, gente? Vocês percebem do que eu tô falando? Profundamente? É pagar o preço para ter a vida que se quer viver. Nada vem de graça. Nada vem de graça. E o tempo é preço. Dinheiro é preço. Energia é preço. Humildade é preço. Tudo isso é preço, gente. Não é só o valor que se paga, não. É toda a envolvência. Então a gente tem que perceber que preço a gente quer pagar para ter a vida que a gente tem. E não pode negociar para baixo. Não pode pagar menos, porque senão você vai ter menos. Por isso, a lição de hoje é: pergunte às pessoas, esteja do lado delas e pergunte: como é que você fez? Como é que você faz para ser rico dessa maneira? Como é que você faz para alimentar esse pensamento todos os dias? Como é que você faz quando o medo vem? Como é que você faz quando o cliente te diz não? Como é que você faz quando tu tá olhando e o dinheiro não tá entrando? Ter essas informações, não tem dinheiro que pague. E eu quero que vocês sintam isso com os vossos serviços. Tenha honestidade em entregar um serviço para que as pessoas possam querer muito ter ele nas suas mãos. Querer muito pagar para sentar nessa mesa. Só que para isso você tem que entregar um produto honesto, testado, validado, que dá resultado. Por isso a inovação é necessária. Por isso queimar os navios são necessários. Para a gente parar de repetir as mesmas coisas. Os professores precisam queimar navios. E se eles não queimarem, a vida vai queimar por eles. Porque as crianças já estão queimando as salas de aula. E isso é loucura. Elas não sabem mais o que fazer para eles dizerem: realmente vamos precisar ouvir vocês. Então, como Obama disse hoje, quando eu ouvi hoje Obama dizendo yes, she can, sim, nós todas podemos. Não vamos esquecer disso. Porque quem esqueceu, ele lembrou hoje. A crença leva uma pessoa, um estado, uma cidade, um país, aonde ele quiser. À bancarrota ou ao sucesso. E a crença é aquilo que você acredita sobre você. Por isso, quem quiser voltar, estar no grupo, esteja lá. Esteja rodeado dessas pessoas. Até porque, gente, aquelas pessoas que têm a vibração diferente, ou que pensam diferente, ou que querem as coisas com facilidade, vão embora dos grupos também. É uma estratégia. Então, a contaminação tem que ser só de coisas boas. Por isso o nosso grupo VIP é fechado. Para que a gente não seja contaminado com coisas que não faz sentido. O grupo aberto é o grupo das super interessadas. Porque lá, se alguém trouxer alguma coisa que eu sinto que envenena o grupo, eu tiro a maçã podre na hora. Só tirar do grupo. Pum, acabou. Então, ou a gente traz contribuição ou a gente não está lá. Por isso o grupo VIP é fechado e o grupo super interessado é aberto. Porque eu quero gente de boa onda para crescer. Eu não quero essas pessoas que estão batendo em todas as portinhas para comprar todos os cursinhos, querendo tudo assim, ó. Não é assim. São 30 anos de estudo em mim.
25 de estudo no outro. Não foi assim. E não custou 10 tostões. Custou milhares de euros. Então, para estar do meu lado, tem que querer ter milhares de euros. Porque é ter o investimento que eu fiz em mim, entregue para vocês. Lição dada. E sinto que recebi essa missão hoje de manhã para falar com vocês sobre isso dessa forma. E estou entregando. Obrigada, Cláudia. Para mim também não há preço, sabe? Porque, como eu digo para todo mundo que trabalha comigo, o que eu falo para vocês eu uso para mim também. Então, para mim não há preço me comprometer e acordar e dizer a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar a minha consciência, expandir a minha consciência e levar para o outro a possibilidade de que ele também pode expandir a dele. Ele também pode ter poder. Ele também tem que parar de desdenhar. Ele tem que aprender a honrar quem já chegou lá. Ele tem que abençoar quem já enriqueceu, se ele quer enriquecer. Ele tem que sair dessa mesmice e começar a tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado. Então, honre quem é rico. Abençoe a riqueza dele e peça para Deus multiplicar. Quem sabe alguém não vai abençoar a tua e pedir também para Deus multiplicar. Fica a dica. Um beijo, até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal aqui. Tchau!